Jesus. Vamos orar pela vida da pastora, para que o Senhor venha usá-la, para que o Senhor possa falar aquilo que Ele já planejou nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Santo Deus, nesse momento, Pai amado, para apresentar a vida da pastora Samira, Pai amado, como boca Sua essa noite, Senhor. Santo Deus, que ela possa, sim, Senhor amado, interpretar, Pai amado, os Teus preceitos para nós essa noite. Santo Deus, que sim, Senhor amado, a Tua palavra, Pai amado, possa fluir em nossos corações, Pai. Santo Deus, que nós possamos, Deus amado, não, Pai, apresentar resistência, Pai amado, a Tua palavra, Deus, mas que nós possamos, Deus amado, estar de coração aberto, Pai amado, atentos, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar na nossa vida, Senhor. Santo Deus, guarda, Pai amado, a vida da pastora Samira, a vida da sua família, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, ao que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Paz, queridos. Primeiro eu queria aceitar isso. Primeiro eu queria falar algo que eu nem gosto de usar o púlpito para isso, mas eu precisava falar. Nós tínhamos feito um propósito de ler a Bíblia em família e é muito difícil ler em família. Ler sozinho é fácil. É bem sério isso. Ler em família é difícil. Enfim, eu acabei me enrolando, me atrasando em alguns livros, mas eu falei, Senhor, eu preciso pôr a casa em ordem. E eu voltei a ler pelo livro de Jó. E a leitura de Jó muito me incomodou. Tem me incomodado. Eu já li Jó, claro, várias vezes, mas dessa vez o Espírito Santo precisava ministrar coisas ao meu coração. Questionamentos que eu estou fazendo ao Senhor, e Ele usou esse livro em cheio na minha vida. E eu queria compartilhar, irmãos, não vai ser uma pregação de ensino, de doutrina, mas algo do meu coração, de quem está lendo a palavra e o Espírito incomoda. Sabe quando você lê, mas você não lê só para bater cartão? Você não lê só para... mas lê porque o Espírito está te incomodando? Essa foi a leitura que o Senhor tem me incomodado. Eu gostaria que os irmãos... não vai ser nada muito profundo, até porque o tempo não nos permite, mas eu queria só colocar algumas coisas diante de vocês, que o meu coração parou para pensar. E eu espero que esses questionamentos possam atingir a alma dos irmãos, assim como tem atingido a minha alma, amém? Jó 1:5. Vou dar uma pincelada, talvez esse livro não seja o mais conhecido de todos. Amém? Eu queria que todos abrissem. Obrigada. Eu queria que todos abrissem, se possível. Jó 1:5. Jó era um homem rico, era um homem que tinha filhos, prosperidade material, um homem que as pessoas olhavam para ele e falavam, nossa, esse é o cara. Mas Satanás, ele veio sondar a terra e subiu aos céus. E ele acusou Deus de que tudo que Jó possuía e toda a integridade de Jó se baseava nos bens. E pensando nisso, irmãos, será que a nossa sociedade não traz muito disso? Dessa prosperidade, da bênção atrelada a tudo que temos? Nós não temos vivido dias nos quais, se você tem, você é abençoado, se você não tem, você não é abençoado? Não tem sido uma tônica isso nos nossos dias? Pensando nos amigos de Jó e pensando em todo aquele discurso, muitas vezes eu me vi como os amigos de Jó, muitas vezes eu me vi como Jó, muitas vezes eu me vi brigando igual Jó, se auto-justificando, ou muitas vezes eu me vi como uns amigos falando, tá vendo? Você não sei o que, se você fizesse isso. E a leitura de Jó para mim foi muito corrosiva, assim, foi algo assim que eu me vi no espelho.
E eu queria falar só um pouquinho de... Eu não vou entrar no tema de que todo o sofrimento de Jó foi por causa disso. Mas eu queria meditar, que vocês ao final, sabe, tentassem falar, não é isso, ou não é isso. E eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu acho que a maior alegria de uma pessoa que está aqui pregando é que no final das contas, quando você descer essa escada, não que venham dar tapas, olha, foi ótima a sua pregação, mas que no final alguém venha e te confronte e fale, olha, isso é verdade, isso não é verdade, isso foi bom, isso tem a ver, isso não tem a ver. Isso é uma verdade, irmãos, nós precisamos desse confronto. Foi assim que Jó cresceu. Muitas vezes nós estamos muito numa sociedade de dar tapinha nas costas. Isso não é bom, não é bom. Algumas teorias que estão intrinsecamente ligadas ao povo de Deus precisam ser desfeitas pela verdade. Toda teoria, irmãos, de prosperidade, de mérito humano, precisa cair por terra. Porque nada do que fizermos nessa terra vai passar de trapo de imundície. Nada, nada. Nós podemos fazer milhões de coisas, irmãos. Nada vai nos justificar diante do Senhor. Amém? Partindo dessa premissa, nós vamos começar a caminhar. Verso 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamar os filhos e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Quando eu li isso, no primeiro momento, eu falei, nossa, que pai caridoso, né? Vai lá oferecer holocausto. Mas, irmãos, de verdade, se alguém precisa se arrepender, sou eu. Se alguém precisa se arrepender, é você. Eu posso orar pelos meus filhos, mas os pecados de cada um somos nós que nos arrependemos. Muitas vezes nós queremos fazer uma redoma sobre os nossos, sobre o nosso rebanho, sobre o nosso povo, sendo que nós mesmos precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E a raiz do sofrimento de Jó, não quero enumerar uma causa, mas uma delas era o orgulho. Jó se orgulhava de tudo que ele tinha, dos filhos que ele tinha, dos bens que ele tinha. E ele precisava conhecer a Deus de uma forma muito profunda, que até então ele não conhecia. Eu entendo que, se nós compararmos hoje o que nós temos de luz e o que Jó tinha, não se compara. Nós já temos tudo feito, Cristo já veio, temos a revelação da palavra, temos tudo à nossa disposição. Então, é muito diferente. Jó conhecia, porque ele foi ensinado, porque a natureza toda fala, e porque foi dado por Deus e chegou a ele. Mas não tinha nem a lei, não havia os profetas. Então, o que ele cria, irmãos, era algo no qual Deus precisava ensinar mais profundo para ele, que não eram dos bens e nem da boa moral que ele precisava. E aí, ele precisava ser confrontado. E eu queria que os irmãos abrissem Romanos 7,18. Eu não sei porque esse relógio corre tanto. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Se a gente for confrontar os diálogos de Jó, e principalmente no capítulo 29, eu sei que eu vou ter que falar por cima, porque eu não vou poder abrir as passagens. Jó falava assim, mas se eu for ao tribunal de Deus, eu vou me justificar diante dele, vou expor diante dele a minha integridade. Não era assim que ele falava? E você fala, Jó, não tem nada disso, Jó, você não vai fazer nada disso, não pode, porque você não pode se justificar diante de Deus. E numa leitura superficial, você acha que Jó está certo. E uma coisa que eu aprendi lendo de novo esse livro, foi que a gente muitas vezes fala assim, eu queria ter a paciência de Jó.
Mas essa não foi a característica principal de Jó, foi a perseverança. Mesmo quando tudo ia mal, mesmo quando os amigos o acusavam e aquilo estava atormentando a sua alma, ele perseverou. Eu não sei te dizer se ele foi o caminho mais certo ou mais errado, mas não é a paciência a marca de Jó, mas de não desistir em meio à luta. Porque muitos de nós, no meio do caminho, podiam falar, larga tudo, abandona tudo, esses caras estão falando um monte de coisa, é isso mesmo, eu sou pecador, eu vou morrer, tá bom. Mas ele não, ele perseverou, até que o Senhor o encontrasse. E só para vocês terem uma ideia, do capítulo 29 ao 31, que foi a leitura de ontem, ele falou 100 vezes, eu, mim, e me. Para vocês entenderem que ele estava cheio de si mesmo. E aí, o Senhor precisava fazer com que ele entrasse no caminho da negação do eu. Será que nós estamos dispostos, irmãos, a Deus nos tirar tudo e a gente negar o nosso eu? Será que a gente entenderia se Deus tocasse em nós hoje e a gente falasse, isso aqui é para que eu desça, para que eu diminua? Porque se nós estamos baseados na nossa sociedade em ter, se eu passo a não ter, eu passo a não fazer sentido para Deus. Se você não tem o carro do ano, você não é próspero. Então você está pecado, irmão. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Se você não tem, sei lá, roupa do ano, a Bíblia... Gente, irmãos, eu fui na Conde semana passada, eu saí de lá arrasada. Toda vez que eu vou, mas dessa vez acho que eu saí no pó. É tanta da Bíblia, é tanto do top da Bíblia, de não sei o que eu falei, Jesus, será que a gente está usando a Bíblia para ler ou para se mostrar? E aí você sai da loja, aí um irmãozinho pega a sua mão, irmão, como se fosse aquelas mulheres do centro de São Paulo para ler, para te dar profetada. Eu falei, irmãos, nós estamos no caminho errado. Eu estou mentindo? Quem já foi lá? Quem já andou por ali? Não dá desespero? Eu falo, Jesus, será que nós estamos realmente no caminho certo? E aí, a gente começa pelos amigos de Jó. Eu vou ser mais breve. Vamos começar pelo capítulo 22. Ele faz. Eu queria que os irmãos lessem verso 23. Perdão, 22, vamos lá. Não, 21. Eu vou voltando, né? É Jó 22, 21. Sujeite-se a Deus e fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca, ponha no seu coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as pepitas do seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, e será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. Quando a gente lê isso de forma isolada, parece que está tudo certo. Mas se você olhar o discurso do tempo todo dos 3 amigos de Jó, você vai ver que ele fica assim, Jó, eu estou te dizendo, eu conheço a Deus, pela minha experiência você pecou, mas se você voltar a Deus, Deus vai te prosperar. E vamos ser sinceros, irmãos, quantas vezes nós já falamos isso para alguém? Volta-se para Deus, arruma a sua vida, só que a gente não sabe o que o outro está passando. E a gente, muitas vezes, só faz o papel do amigo de Jó. Ao invés da gente ir lá, e eu não sei nem o que dizer para vocês exatamente, depois a gente vai falar sobre Eliúde, mas muitas vezes nós somos os amigos de Jó. Nós não sabemos da situação, nós não conhecemos o propósito de Deus, e falamos assim, olha, se você orar 10.000 vezes por
dia, ou se você subir no monte 30 mil vezes, ou fizer tal coisa, Deus vai te dar prosperidade. Irmãos, isso é mentira. É mentira, sabe por quê? Porque o Senhor não precisa dessas coisas para nos abençoar. E muitas vezes o que passamos não é pecado, não é porque veio 10 mil maldições. É porque existe um plano maior que eu não consigo compreender agora. Eu vou dar um exemplo básico hoje. Hoje eu estava no centro de São Paulo e eu fui comprar um doce. E a moça falou, leva um bolo de chocolate desse tamanho. Eu falei, moça, eu não posso comer chocolate desse tamanho. Meu zóio quer, mas eu não posso, porque eu tenho asma. Ela virou assim pra mim, vai da campanha da rosa. Vai da campanha da rosa, toda sexta-feira, 7 sexta-feira você vai ficar curada. Jesus, porque são coisas que estão acima de mim mesma. Eu não vou ficar debatendo, eu não vou, porque eu não sei o plano de Deus e o propósito de Deus para ter feito assim, mas não é por isso que eu não tenho a bênção de Deus, eu não sou filha de Deus, porque eu tenho asma, porque eu não tenho asma, porque eu tenho isso, porque eu não tenho aquilo, irmãos. Mas muitas vezes a gente vê a doença do outro como falta de bênção. Isso é muito sério, é muito sério. E muitas vezes nós usamos a nossa experiência para confrontar o outro. Isso é péssimo, irmãos. E aí eu queria que vocês fossem para o capítulo 8. Jó 8, verso 5. Agora é Bildade. Mas, se você procurar a Deus, implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro, o que Deus falou que Jó era para Satanás? Ele era íntegro, mas os amigos dele não sabiam. E aí pegava o dedinho na ferida e metia o dedinho lá e ainda dava uma apertada. Se você for íntegro, puro, se levantar agora mesmo em seu favor, restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parece modesto, mas o seu futuro de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja que os pais aprenderam, pois nós não nascemos ontem. Porque aí, Bildade, ele recorre à tradição. Olha para os antigos. Gente, lembra qual foi a grande afronta de Jesus aos fariseus e saduceus? Toda essa tradição, toda essa religiosidade, que a voz do povo não é a voz de Deus. Nós chegamos a esse consenso. Quando Jesus estava lá para ser crucificado, Pilatos perguntou, Cristo ou Barrabás? O que o povo pediu? Então a voz do povo não é a voz de Deus. Por favor. Eu li esse pedaço. A voz do povo não é a voz de Deus, irmãos. Porque se nós formos olhar o povo falando aí fora, hoje, eu vou falar uma coisa. O que foi o auge do Facebook hoje? A cena de sexo entre homossexuais ontem. A voz do povo não é a voz de Deus. Então, se a gente for ligar a tradição, a todos os costumes, irmãos, nós vamos só afrontar o outro. Vocês perceberam como estava intimamente ligado à prosperidade do caminho de Jó, dos amigos de Jó? Vamos para Jó 11, verso 13. Contudo, se você lhe consagrar o coração, aí ele já começa a dar uma, os outros já foram direto, vamos no coração. Se você consagrar seu coração, se estender as suas mãos para ele, se afastar as mãos do pecado, mas o Jó, ele já estava irritadíssimo. Quem leu sabe que ele estava muito nervoso, porque ele não se enxergava, e os amigos dele não faziam com que ele enxergasse. Então era só um confronto. Se estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda. Então você levantará o rosto sem envergonhar-se,
será firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Ele passa pela amnésia, né? Ele está podre, é verdade, porque a história de Jó é bem isso. Ele está podre, ele está coçando o caco, sofrendo, se atormentando, mas os amigos dele não conseguem levá-lo ao arrependimento ou a consolo de verdade, irmãos. E nós muitas vezes somos iguais. Ao confrontar uma vida, ao querer... Muitas vezes nós vemos o consolo, mas a gente, ao invés de consolar, a gente começa a falar igual os tagarelas e só fala o que os amigos de Jó falaram. E eu fiquei pensando, sabe? Pensando muito nisso. Eu só vou ler o verso 2 de Zofar, no 1 e 2. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Às vezes nós agimos iguaizinhos. Nós queremos ir pela legalidade. E a pastora Simone leu Romanos 8, né? Eu vi. Eu ouvi lá de baixo. Eu queria só ler o verso 31. 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça? É porque nós pagamos? De graça, todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É quem os justifica. Sabe, os amigos de Jó, eles puseram Deus contra Jó todo o tempo, ou Jó contra Deus o tempo todo. Você fez isso, você fez aquilo. E aí, olhando para o texto de Romanos, Deus não é contra nós. Pelo contrário, Deus, Ele é por nós. Mesmo que naquele momento, Jó não estava entendendo nada. Ele não conseguia compreender que existia um propósito maior. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos numa postura de moralistas e somos iguaizinhos a eles. E Jó, por sua vez, eu até coloquei um exemplo aqui de casamento. E eu vou falar que acontece isso dentro do meu casamento, não sei se de todos, mas enfim. Muitas vezes nós somos como os 3 amigos de Jó. Eu, como Jó, poderia ceder, ficar quieto, né? Mas Jó não, ele queria se auto-justificar. E os amigos, por sua vez, paravam de tagarelar. O que acontece quando acontece isso? Dá briga. Porque um não cede e o outro ataca. E aí fica o tempo todo aquela briga, braço, para ver quem ganha. Foi assim 29 capítulos, irmãos, do livro de Jó. Até que realmente as coisas entrassem nos eixos. Os amigos de Jó, eles falaram coisas verdadeiras, mas eles não falaram a verdade. Em alguns pontos, se você pegar alguns textos fora do contexto, eles falaram algumas coisas verdadeiras, mas o discurso não era verdade. Sabe por que não trouxe a verdade? Porque só falou deles mesmos. E aí Jó, por sua vez, só se auto-justificava, só tinha justiça própria, só falava sobre si. Até que Eliú entrou na história. Vamos para o verso, capítulo 32. Mais 5 minutos. Eliú é um quarto amigo que ficou quieto o tempo todo, até que ele entra na história. Quem está fazendo leitura está compreendendo o que eu estou falando, né? Quem está fazendo a leitura compreende, porque foram muitos capítulos de briga. Eu quero só
Eu quero só que vocês leiam 31, 40. Jó falando: que me venham espinhos em lugar de trigo, ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Então eles falaram 29 capítulos e não mudou nada. Irmãos, quantas vezes, como igreja, a igreja está igualzinho os amigos de Jó? A gente aponta o pecado do mundo, mas a gente não traz luz e não traz verdade que traz mudança. A gente só acusa sem cessar e não traz palavra de verdade. 32. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois Jó se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó. Porque qual que foi o peito? Ele já vai com os 2 pés no peito, né, de Jó. Porque Jó justificava a si mesmo diante de Deus. A gente não faz isso, não? A gente não ora assim, Senhor, mas eu fiz isso por conta disso. Mas eu briguei, mas eu respondi, por quê? Por quê? Deus precisou quebrar muito Jó para ele entender isso. Vamos lá, quebra eu, você, o vizinho. Verso 3. Também se indignou contra os 3 amigos, pois, isso aqui é uma acusação contra a igreja, viu, irmãos? Deus falou muito forte isso no meu coração. Pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú ficou esperando para falar, mas quando viu que os 3 não tinham mais nada para falar, ele começou a dizer. E de todos eles, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, ele foi o único que falou do Senhor. Ele foi o único que introduziu o Espírito do Senhor. Quando ele falava assim: ora, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor. Todos os confrontos e toda a autojustificativa se desfaz diante do Espírito da verdade, irmãos. O que nos falta é o Espírito da verdade. Verso 33, 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho, visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos seus ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações. E qual o propósito? Livrá-lo. E eu fiquei pensando, e eu vou terminar agora, porque não dá para continuar, que o livro de Jó, irmãos, nos faça pensar como temos sido. Eu confesso, e eu peço até perdão, depois que eu li isso, o Senhor me confrontou muito. Eu falei: Senhor, quantas vezes eu fui os amigos de Jó? Quantas vezes eu fui consolar alguém e usei de palavras que não eram propícias para a hora? E aí tem um texto que pergunta algumas coisas. Em que terreno você se encontra? Tem se inclinado ante Deus com verdadeiro arrependimento? Tem se medido em verdade alguma vez diante da sua santa presença? Ou você se encontra no terreno da justiça própria, da justificação pessoal e da autossatisfação? Rogo-lhe encarecidamente que pese e pense nessas solenes perguntas, não as desconsidere, porque o meu desejo não é só chegar ao coração e à consciência, mas não também apontar um entendimento que venha só sobre o nosso intelecto, mas que o Senhor venha com a luz da sua palavra transformar a nossa vida, assim como Ele fez a de Jó. E eu queria só ler o final, quando Jó se encontra com o Senhor, no finalzinho, Jó 42. Não dá para ler todas as coisas, mas vamos lá.
Aquele Jó que queria ir no tribunal, fico imaginando ele falando, né? Eu vou no tribunal, vou falar diante do Senhor, que não tenho nada contra mim, que eu sou um homem limpo, que eu não fiz mal. E aí agora, olha o Jó de agora. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, olha o Jó, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó. Aleluia. Que esse texto, que essa meditação, irmãos, porque é impossível falar tantas coisas num livro tão profundo em pouco tempo, mas que os nossos corações possam se questionar quem somos diante de Deus, se temos sido demais apegados à prosperidade como o cerne de uma fé cristã. Eu conheço pessoas, irmãos, que têm muito pouco, mas muito mesmo, que são extremamente prósperos do Senhor. E conheço gente que é extremamente próspera e não tem nada de Deus. Então a prosperidade não é nada, não nada mesmo. O orgulho, irmãos, nos afasta de Deus, porque não nos faz miseráveis, mas nos torna orgulhosos. Nos faz pessoas que se justificam diante daquele do qual nós jamais conseguiríamos. O Espírito do Senhor o Senhor é quem nos justifica, e o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, é quem nos faz conhecer e nos traz arrependimento. Amém? Amém. Podemos orar? Pode vir, quem a gente já olha. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Espírito de Deus, que sonda os nossos corações. Como o salmista disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho bom. Senhor, quando nós olhamos o nosso coração à luz da palavra, Senhor, quão miseráveis somos, quão forasteiros nós somos, e muitas e inúmeras vezes, Senhor, nos vestimos de uma roupa de bom, de uma capa de bons moços, de uma justiça lapidável, e condenamos aquele que tanto precisa do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu não sei como cada um aqui está. Eu não sei se muitas vezes somos Elifaz, Bildade, Zofar. Muitas vezes somos Jó. Muitas vezes, Senhor, agimos de forma que nenhum desses nos encaixa. Mas que o Espírito do Senhor nos leve à verdade. Que a nossa boca se encha de verdade, como Eliúde, Senhor Jesus, fez ao falar palavras cheias, completas da verdade do Senhor. O que nos falta hoje como igreja, como geração, como povo de Deus, é um evangelho cheio de verdade. Que abandonemos as práticas, Deus, do mérito humano. Que abandonemos o mérito que queremos nos pôr diante de Deus. Senhor, que nós nos lembremos que não passamos de trago de imundície, Senhor, mas coube ao Senhor, pelo sangue que nos justifica, nos fazer úteis para a Tua glória, fazermos vasos de barro,
para que a excelência do poder fosse sua, Senhor. Espírito Santo de Deus, nunca nos deixe esquecer de quem somos em Ti, Senhor. Somos povos eleitos, somos sacerdócio real, estamos aqui, Senhor, para proclamar a Tua palavra. Mas jamais faremos qualquer uma dessas coisas se não soubermos que somos meros humanos, que precisamos desesperadamente da graça justificadora do Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos todos os dias. Que o nosso coração se lembre, como disse Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas de agora contigo andar. Queremos andar com o Senhor, para que o Espírito da verdade habite em nós, para que quando falarmos, seja cheio dessa verdade, quando abraçarmos, seja cheio dessa verdade, quando consolarmos, seja cheio dessa verdade. Senhor, temos tantas palavras humanas rebuscadas e bonitas, mas quantas vezes nos falta o Espírito da verdade ao nos aproximar daquele que sofre, daquele combalido. Muitas vezes nem precisa de palavras, é somente a presença, é somente estar. Ah, Senhor Jesus, nos faça verdadeiros, despoja de nós todo eu. Estamos tão encismados, tão cheios de autojustificativas, de títulos, de coroas. Ah, Senhor, que façamos como os 24 anciãos, que tiremos as nossas coroas e lancemos aos Teus pés, porque não somos nada diante de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor em cada respirar, Senhor. Enche-nos da Tua verdade, a Tua verdade. Precisamos do Senhor urgentemente na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nas nossas práticas, na nossa convivência com o próximo. Precisamos do nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso lar, na igreja, no trânsito, Senhor, em todos os lugares. Precisamos nos conformar a Ti, parecermos contigo, sermos a luz que resplandece. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Todo este mundo clama para que os filhos de Deus se manifestem como filhos de Deus, que ajam como filhos de Deus, que sejam palavras vivas do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor. A começar em mim, Senhor, que as Tuas palavras da verdade me confrontem tão profundamente, que eu saia daqui transformada, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você é tremendo. Aleluia.